O Atlético Mineiro botou na mesa uma proposta de 8 milhões de euros por Júnior Santos, atacante do Botafogo que participou de 24 gols na última temporada e foi o artilheiro da última Libertadores. O jogador gostou da proposta e os números estão próximos ao que Textor espera receber. Por isso existe conversa nesse momento. Lembrando que o Botafogo pagou R$1 milhão na contratação do jogador, ou seja, a arrecadação seria 48 vezes maior do que o investimento feito pelo Glorioso. Segundo trouxe o Jorge Nicola em primeira mão e confirmado por diversos jornalistas, a negociação está muito perto de ser concretizada. O atacante é um pedido de Cuca, que gosta muito do jogador, que chegaria para ser o substituto imediato de Paulinho. Coelho também foi contratado para as pontas. A grande questão é a seguinte: Júnior Santos seria uma contratação grande e uma ótima reposição do Galo pelo momento que o jogador viveu na última temporada. Mas 8 milhões de euros e um jogador de 30 anos indo para os 31 anos não seria um pouco demais? Eu penso que ele chegue como uma solução, mas pensando nesse sentido, talvez seja um valor um pouco alto nesse momento. Mas ao mesmo tempo, com as saídas e as chegadas até agora, o Atlético deve economizar algo próximo a 4 milhões de reais mensais na folha salarial. Eu penso que com mais alguns reforços, esse valor irá cair para uns 2,5 milhões de economia ao mês no total. Isso se não tivermos mais saídas até o fim da janela. Pensando dessa forma, já são 30 milhões a menos por ano, apenas com salários, o que possibilita o Galo a pensar em alguns investimentos com o dinheiro do Paulinho, como afirmou o próprio Vitor que faria. Portanto, Júnior Santos já comunicou ao Botafogo que quer deixar o clube e o Atlético Mineiro tem negociações avançadas para ter o último artilheiro da Libertadores por 8 milhões de euros. Alguns falam em 7 milhões. Vamos aguardar o desenrolar nas próximas horas, que deve definir o futuro do jogador em direção à cidade do Galo para esse 2025. Uma transferência que pode parar o futebol brasileiro: Júnior Santos vestindo a camisa do Galo. A notícia que saiu agora no Fala Galo e pelo Jorge Nicola é que o Atlético Mineiro encaminha a contratação do atacante Júnior Santos do Botafogo por cerca de 8 milhões de dólares. Quase 50 milhões de reais. O valor deve ser pago em 4 parcelas, 2 em 2025 e 2 em 2026. O jogador de 30 anos deve assinar por 4 temporadas com o Galo e a negociação está por detalhes de ser fechada. E com tantas saídas que está acontecendo no Botafogo, sem sombra de dúvidas, essa vai ser uma das que mais vai doer, né? Obviamente, junto com o Almada, que já saiu, e também o Luiz Henrique, cara. Sim, o Botafogo vai ter que trabalhar, o scout do Botafogo vai ter que trabalhar muito para conseguir repor essa perca. E já pro lado do Atlético Mineiro, meu amigo, vai ser impressionante, assim. A torcida tá pedindo uma contratação e se levar o Júnior Santos será uma contratação de peso, que sem sombra de dúvidas vai movimentar e talvez ser a maior transferência do futebol brasileiro nessa janela por enquanto. Quase 50 milhões de reais em um jogador de 30 anos. É o que o Botafogo quer para liberar Júnior Santos para o Atlético Mineiro. O Galo fez uma proposta de 7 milhões de dólares, 42 milhões de reais, para contratar o atacante Júnior Santos de 30 anos do Botafogo. O Botafogo não tem o interesse de vender o jogador. Mas para pensar, 30 anos de idade, não dá para descartar negócio. E a equipe carioca pediu um pouco mais, pediu 8 milhões de dólares, ou seja, 49 milhões de reais. O Galo tem que subir um pouco a proposta para todos conseguirem um desfecho feliz. Existem alguns ângulos para a gente analisar isso aqui. Ângulo 1, que desmanche é esse no Botafogo? Tá vendendo todo mundo, tá desfazendo o time inteiro. Como que vai fazer essas reposições tão rápidas, sendo que no meio do ano tem Super Mundial, o time tem que ter entrosamento. Em março já começa o Campeonato Brasileiro. Pelo lado do Atlético Mineiro, tá utilizando o dinheiro do Paulinho para contratar o jogador, né? Mas vou te falar um negócio. Pagar mais de 40 milhões de reais num jogador de 30 anos... Você tem que ter muita certeza do que você está fazendo, você tem que ter muita convicção. Eu sei que o Cuca já deu entrevista falando como o mercado brasileiro está inflacionado. Mas pagar mais de 40 milhões de reais num cara de 30 anos, você tem que ter muita certeza do que você está fazendo. Eu acho um risco tremendo. O que vocês pensam sobre Júnior Santos no Atlético Mineiro? O Cuca já deixou bem claro, quer 2 atacantes para o elenco.